Bom dia, gente. Enquanto nós vamos nos acalmando, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Deixa eu orar com vocês, queridos. Estendam sua mão para cá. Me abençoem nesse tempo. Pai, nós te pedimos, Espírito Santo, sabemos que o Senhor já está aqui, Pai. Que o Senhor está no nosso meio, Deus, como prometido pela sua palavra, Deus. Que quando 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome, Pai, o Senhor estaria no meio de nós. Mas, Espírito, nós te pedimos que não seja mais uma palavra, Senhor, de domingo, Senhor, mais um entendimento, mais uma mensagem, Senhor, que vamos guardar no bolso, Pai, e esquecer no dia de amanhã, Senhor. Mas que o Teu Espírito fale ao nosso espírito, Deus. Que nós não sejamos tocados apenas na nossa alma, Senhor, mas que a Sua palavra atinja o nosso espírito, Deus. Que não venha a ser um entendimento apenas na nossa razão, Senhor, mas que nós sejamos transformados, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, é isso que te pedimos, Senhor. Amém. Queridos, quero ler 3 versos com vocês em Romanos, a partir do verso 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Por alguma razão, desde o começo dessa semana, eu sabia que eu ia ministrar hoje. Entendi isso no meu espírito, eu não compartilhei com ninguém, mas é como se eu percebesse isso. E das 2 últimas semanas para cá, querido, diante de tudo que o Senhor tem ministrado a nós, ontem, quando eu me fechei no quarto para orar ao Senhor, para tentar descobrir aquilo que Ele queria ministrar aos nossos corações, o Senhor me levou, querido, ao entendimento sobre a diferença que existe quando nós recebemos uma palavra, quando nós temos um entendimento a respeito de algo que Deus nos revela. Seja porque você leu a Bíblia, você e Deus, seja porque você recebeu essa informação através de uma pregação. De alguma forma, quando o Senhor te revela, quando você conhece alguma coisa da parte de Deus, há uma grande diferença, querido, entre você conhecer aquilo que você acabou de receber e você praticar aquilo que você recebeu. Quando Paulo escreve, logo no verso 28, ele começa com uma palavra, ele fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você pesquisa essa palavra no original, sabemos, é uma palavra que chama ginosco no grego. Ela denota 2 entendimentos. O primeiro deles é um conhecimento que não é superficial, né? Essa mesma palavra é usada para quando um homem conhece a sua mulher, com relação de intimidade, com relação sexual. E o outro entendimento que tem a respeito disso é que esse conhecimento que nós dizemos que temos, ele não é um conhecimento teórico, ele não é um conhecimento por palavra, ele é um conhecimento que se dá através de experiência pessoal, que se dá através dos 5 sentidos. Quando você aperta ali o entendimento dessa palavra no dicionário da Bíblia, você vai ver que ela te dá essa amplitude. Ou seja, conhecer simplesmente, ou quando nós dizemos que conhecemos alguma coisa, não é porque nós recebemos uma informação
pensando biblicamente. Nós conhecemos sim, mas nós conhecemos porque tivemos experiência com aquilo que recebemos, porque vivemos aquilo de forma clara, de forma presente, é vívido isso para nós. Então quando Paulo escreve aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não recebeu essa informação simplesmente de que Deus cuida de nós, e ele vai e escreve, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não. Ele sabe porque ele viveu situações que o conduziram no caminho, em que ele vira para nós e ele fala assim, eu sei porque eu vivi isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você lê as outras cartas de Paulo, e a própria história de vida daquele homem, desde que Deus cruzou o caminho dele, uma luz se revelou para ele no meio do caminho, a partir do momento que ele olha para aquela luz e ele pergunta, quem és tu, Senhor? A vida de Paulo acaba ali, queridos. A partir daquele momento ele não tem mais escolha. E para pensar nisso, um homem que conhecia sim muito o Antigo Testamento, era muito conhecedor da palavra, era fariseu, um homem que conhecia a respeito daquilo que ele entendia que ele vivia. A Bíblia fala que ele servia aquilo que ele entendia que era o certo com zelo. Mas quando ele cruza uma luz no caminho dele, que é o Senhor, a partir daquele momento, aquele homem ele tem a mente dele completamente transformada à medida que ele vai andando pelo caminho com o Senhor. Então tem uma palavra que Deus libera sobre a vida dele, quando ele tem um encontro com Cristo. Olha, importa, eu vou te mostrar, Paulo, enquanto importa você sofrer pelo meu nome. E a partir daquele momento, toda a vida de Paulo, e todo o Novo Testamento que ele escreve, todos os irmãos que ele toca, todo o conhecimento que Paulo recebe, querido, vem por experiência com o Pai dele, com Jesus. Você vê ele falando que ele teve encontros com Cristo, que ele foi levado até o terceiro céu, e que foi revelado coisas a ele que nem se pode contar, que nem se pode falar, mas porque ele vivia uma palavra que estava sobre a vida dele. E o que o Senhor começou a ministrar ao meu coração, querido, é a respeito das nossas vidas, porque nós temos palavras sobre nós temos destinos liberados sobre as nossas vidas, cada um de nós sabemos aquilo que nós devemos fazer, mas a palavra, querido, ela só vai ser vivida, ela só vai ser revelada, você só vai conhecer de fato aquilo que Deus disse sobre a sua vida, se você viver na intensidade que Ele pediu para que você vivesse. Eu nunca vou saber a respeito do que Deus tem para a minha vida, vão ser só sonhos e coisas que Ele falou, se eu não me entregar hoje para Ele por inteiro a isso. Por isso que no mundo da igreja hoje nós temos muita gente que conhece muito a respeito de Bíblia. Muita gente que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que pode dar aula de teologia, e a igreja inclusive é até meio dividida nisso. Então tem a igreja daqueles que são bíblicos, daqueles que congregam em cima da Bíblia e que, denotam um grande saber a respeito dela. Eles têm fórum de questionamentos, fórum de discussões a respeito da Bíblia, só para questionar e apontar se aquilo que estamos fazendo é bíblico ou não. E tem a outra igreja onde os irmãos não têm entendimento a respeito disso, eles não leem talvez muito a Bíblia, eles pegam um verso fora do contexto, porque o importante para eles é dar pulo diante do Senhor com o Espírito Santo e dar glória, aleluia, isso que é importante. É tanto um extremo quanto o outro. Mas nós precisamos compreender, querido, que isso daqui foi escrito, o Novo Testamento, tudo que nós lemos a respeito disso, foi escrito por pessoas que não tinham uma Bíblia na mão. Elas foram escritas por pessoas que tiveram experiência com Deus e ponto final. Só isso. Para pensar nisso, querido, como que 12 homens, ou 11 homens, porque Judas traiu, mas depois veio Matias, mas como esses homens puderam mudar o mundo à sua volta, eles não tinham nada a não ser o Espírito, e um Jesus que virou para eles e falou, olha, eu vou para o céu, mas fiquem em paz, que o meu Espírito, de acordo com a medida que vocês forem andando no caminho, ele vai lembrar vocês a respeito das minhas palavras, porque até então, eles tinham um conhecimento teórico a respeito daquilo que Jesus havia falado para eles, eles não viviam aquilo, eles só seguiam a Jesus, porque de alguma forma eles entendiam que ele era o mestre, mas quando ele foi para a cruz também debandaram, correram.
Mas quando o Espírito vem e de alguma forma isso toca o coração deles, eles ficam presos ali, 120 pessoas por 10 dias. E quando o Espírito desce sobre a vida daqueles homens, aquelas cidades começam a ser transformadas. A vida daquelas pessoas começam a mudar, e não só a deles, mas das pessoas que estão em volta. A Bíblia fala que cada pregação 3.000, 5.000 pessoas eram convertidas. Pessoas falam que quando eles chegavam nas cidades, as pessoas falam, quem são esses? Quando Paulo vai em Atenas, eu não lembro a cidade, fala, quem é esse que está tumultuando o mundo? Como um homem que carregava uma mensagem conseguia trazer isso, queridos? Sem uma Bíblia na mão. Mas porque de alguma forma ele olhava para o lado. E nem os apóstolos ele tinha dos lados, porque ele entendia que ele tinha que ir para um povo, para os gentios, e ele sozinho com o Espírito Santo, e Deus dando revelação para ele, e ele tendo experiência a respeito de coisas, ele conseguia viver isso. Porque só assim, querido, nós vamos de fato viver o Evangelho que nós dizemos que cremos. Não há outra forma. Quando Paulo continua aqui, em Romanos, no capítulo 8, no verso 35, ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Mas como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amou. Aí a gente pega esse texto, e a gente está passando por alguma situação difícil, que às vezes nem é vontade de Deus que a gente estivesse passando, é consequência dos nossos erros e pecados. Aí a gente pega esse texto fora do contexto e fala, não, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não. Aquele homem estava angustiado por causa de uma palavra, querido. Aquele homem conhecia o amor de Deus e ele podia olhar no verso aqui, escrever para nós e falar, quem nos separará do amor de Cristo? Mas por que ele podia escrever, quem nos separará do amor de Cristo? Porque ele viveu espada por causa de uma palavra que Deus deu para ele. Porque ele viveu perigo por causa de coisas que ele entendeu que Deus pediu para que ele fizesse. Porque ele passou fome em função de coisas que Deus pediu para que ele passasse. Então, a partir daquilo que ele viveu, ele tem experiência com Deus. Então ele fala assim, sim, então em cima dessas coisas somos mais do que vencedores. Capítulo 5 de Romanos, fala sério, olha o que ele fala, no verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Quem se gloria numa tribulação? Quem que está passando por uma situação de angústia e falou, glória a Deus que eu estou passando por isso, que eu estou angustiado? É só quem tem experiência com Ele, querido. É só quem conhece a Ele. Não existe outra forma. Não existe outro jeito de nós vivermos o Evangelho, querido, se não for a partir desse ponto. O problema é que Deus, Ele fala algumas coisas para nós, que diz respeito a abandonarmos caminhos errados, a pecados que nós temos cometido, que nós já estamos cansados de saber, e ao invés da gente olhar para essas palavras e obedecer a Ele, a gente fica indo em Deus, buscando um novo dEle. Sabe o que Deus me falou ontem? Enquanto eu estava orando, eu tenho tido isso, no último mês eu tenho falado, Deus, o Senhor precisa dar mais palavras, eu ando desanimado. Deus me falou assim, eu não vou dar palavra nenhuma nova, querido. O povo no deserto era assim. Era para eles comerem o maná por 3 meses mais ou menos, e eles comeram aquela comida por 40 anos, porque eles não obedeceram a uma palavra que Deus havia dado para eles. Então, dependendo de coisas que você está vivendo, querido, até os milagres de Deus, eles começam a ser cansativos. Parece heresia o que eu estou falando, mas começa a ser cansativo. A murmuração começa a entrar nos nossos lábios. Porque as coisas que nós vivemos em Deus, elas têm um tempo determinado. Deus trabalha através de processos e de estações. As coisas que acontecem na natureza, elas são proféticas para as nossas vidas. Então as coisas têm estações. E na nossa vida também é assim. E Deus trabalha através de processos.
Então quando Deus liberta aquele povo e eles começam a andar no Egito, Deus dá maná para eles. Fala, olha, vai chover pão do céu. E por 3 meses era para eles comerem, porque para onde eles iam, o destino para onde eles iam era uma caminhada com esse período de tempo. Mas em função da desobediência, Deus vira e fala assim, olha, vocês vão ficar dando voltas até que essa geração morra. Até que chega um tempo que a murmuração entra nos lábios, porque eles eles se cansavam talvez de olhar para o céu e fazer chover pão do céu, porque eles não aguentavam mais aquilo. Era Deus quem estava fazendo o milagre, sim, era Deus quem estava dando para eles, mas como tem um tempo determinado, e a gente patina e anda em círculo em cima de coisas, chega uma hora que isso dá um chega, até você começa a ficar desanimado e irritado. É Deus fazendo, mas você quem está dando círculos em volta. As roupas cresciam, mas eu acredito que aqueles caras acordavam de manhã e falavam, meu Deus, a mesma roupa há 40 anos, eu quero mudar de vestes. E o que Deus tinha para eles eram novas vestes. Olha o que diz a Bíblia em Salmos 45, a partir do verso 6, o que Davi escreve: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, a aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra, e à tua direita está a rainha, adornada em ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê e me dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. Então durante aquele tempo no deserto, o que eles tinham que fazer era isso, eles tinham que esquecer a casa de servidão, eles tinham que esquecer a casa do seu pai, porque no lugar onde Deus estava levando para ele, Deus teria novas vestes. Mas durante 40 anos, em função da sua desobediência, eles viviam aquilo, dia após dia, dia após dia, dia após dia, e aquilo começa a ser cansativo, aquilo começa a gerar desânimo, e mais cedo ou mais tarde, querido, como eu disse, você começa a murmurar, até diante das coisas que Deus está te dando, porque já era para você estar vivendo coisas novas no Senhor. E o que Deus te fala, eu não vou te dar palavras novas, porque nem as que eu já te dei você está fazendo. Qual a razão de eu te dar coisas novas? Não tem razão de eu te dar coisas novas. Eu tenho sim vestes novas, eu tenho sim outro tipo de alimento. Quando Josué entra na terra, a Bíblia fala que o maná cessa do céu. Eles plantam na terra, a Bíblia fala, e eles comem das novidades de Canaã. E a partir daquele momento cessou o maná. Ou seja, Deus tem novidade de coisas, mas nós precisamos obedecer as que estão diante de nós. Só que, querido, se nós não entrarmos nesse lugar por conta, se nós não vivermos essas experiências, nós só vamos ser apenas uma palavra que diziam a respeito de nós. Então chega, quando eu me fechei ali, e desde o começo dessa semana, como eu disse, eu sabia que eu ia pregar, e eu angustiado com aquilo, falei, Deus, mas o que eu vou falar? O que eu vou ter que ministrar? Deus fala, sabe por que você está preocupado com isso? Porque você não se tornou a mensagem ainda. Porque quando você se tornar a mensagem, você pode ficar em paz, você não precisa se preocupar com o que você vai ministrar aos domingos. Porque quando você é a mensagem, isso salta, isso flui de você. Então eu não posso olhar para a vida de Paulo ou de qualquer outro dessas pessoas e dizer, eles tinham o mesmo espírito que eu, eles tinham o mesmo espírito que eu, e eu tenho talvez muito mais informação que eles, mas por que eles mudaram o mundo à sua volta e eu não consigo mudar o mundo à minha volta? Por que eu tenho que ficar sabendo só pela boca dos outros que o amor de Deus, Ele é maravilhoso, que Deus é bom, mas eu preciso provar isso, querido, porque se eu não provar isso, o que eu sou? Porque eu estou com Ele, porque eu digo que sou seguidor dEle, se eu não me lanço em cima disso de uma vez por todas. Isso é algo que nós precisamos pensar, querido. Porque nós vamos passar a vida andando em cima de testemunhos de outros, falando a respeito de testemunhos de outros, mas nós mesmos não vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Nós cantamos aqui sobre o que Deus sonhou para nós,
que Ele é muito maior do que isso, que os seus caminhos são maiores do que os nossos, mas eu só vou descobrir que os caminhos deles é maior do que os nossos se eu já andar nos que Ele já está me dando hoje. E tem a parte de Deus, querido. Ele é poderoso sim, Ele é sobrenatural sim, tem a parte que Ele faz, mas existe a minha parte, a minha responsabilidade de me lançar em cima disso. Porque senão eu vou ficar olhando para outras pessoas, querido, e isso não vai mudar nada. Eu posso ler provérbios de capa a capa, e fazer cursos e ministrar sobre sabedoria, mas sabe quando eu vou aprender sobre sabedoria? Quando tiver temor. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e temor do Senhor eu não aprendo em sala de aula, temor do Senhor eu aprendo com Ele. Quando Ele me fala para fazer um negócio que eu não quero fazer, mas por temor eu resolvo obedecer, aí você começa a aprender o que é temor. E porque você resolveu obedecer, você aprendeu o que é temor, você começa a ser sábio nas suas decisões, porque você começa a conhecê-lo, não de boca para fora, mas por experiência. Então sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe mesmo, eu sei mesmo, eu vivi isso, eu tenho experiência para dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, porque eu tenho andado no propósito dele. Jesus, querido, ele viveu todas as palavras sobre a vida dele que eram proféticas, mas teve um tempo em que ele precisou ser enviado. Deus não disse apenas que ia vir o Messias, Deus enviou o Messias. Deus precisou agir em cima daquilo que Ele tinha dito, porque uma profecia falada, querido, é só uma profecia, são só palavras. A gente precisa entender isso, profecias são só palavras, palavras lançadas em uma terra, e dependendo da forma como você trata essa terra, querido, elas não vão brotar, elas não vão ser geradas, elas não vão dar o crescimento, porque a responsabilidade é nossa. Então Deus, eu não quero ouvir só que o Senhor é bom, eu quero provar que o Senhor é bom. Então Deus, eu quero entender como que um homem numa prisão, dentro de uma prisão, ele fala a respeito de alegria, como Paulo falou a respeito de alegria. Em Filipenses, no capítulo 4, quando ele fala a respeito disso, se vocês quiserem podem abrir, senão eu leio aqui. Filipenses 4. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí a gente pega essa frase e coloca atrás de um carro. E fala, pô, tudo posso naquele que me fortalece, né? Você sabe mesmo que você tudo pode naquele que te fortalece? Porque você só vai saber isso se você começar a viver o que Ele tem dito a seu respeito. Porque quando você virar para alguém e falar, cara, você pode tudo naquele que te fortalece, você vai transmitir uma mensagem com autoridade. E não simplesmente porque você leu na Bíblia que Paulo disse que tudo posso naquele que te fortalece. Não, porque você viveu isso. Aí sim nós vamos começar a mudar as pessoas que estão à nossa volta. Porque eles vão virar para nós, assim como falavam para Jesus e falei, Ele ensina como quem tem autoridade, não como os escribas e os fariseus. Por que Jesus, ele tinha essa autoridade, querido? Porque Ele era a mensagem. Ele não falava uma mensagem, Ele era a mensagem, o tempo todo. E tem a parte de Deus, como eu disse, enquanto Jesus era um menino, enquanto ele era um bebê, as palavras proféticas estavam andando sobre a vida dele, porque os seus pais, como o pastor falou, tiveram a responsabilidade de conduzi-lo em cima das palavras que foram lançadas a respeito de Jesus. Mas a partir do momento em que ele atinge a fase madura, é escolha dele, como é nossa escolha. Por isso que quando ele atinge a fase madura, Deus leva ele para o deserto, para ele escolher e falar para Satanás que ele não quer transformar a pedra em pão. Porque agora ele viu uma palavra sobre a vida dele, ele ouviu do céu uma palavra sobre a vida dele, mas a responsabilidade não era mais dos pais, os pais já transmitiram para ele o que deveria ser transmitido. Era a responsabilidade dele viver essa palavra de forma intencional. Ele tinha que olhar e falar, não, eu não vou me dobrar a isso,
porque eu tenho uma palavra sobre a minha vida, eu estou sendo tentado, mas eu tenho uma palavra sobre a minha vida porque eu atingi a fase madura. Até quando ele tinha 12 anos, ele está ensinando os mestres no templo, ele era submisso aos seus pais, a Bíblia fala, mas ele já tinha consciência de quem ele era. Mas ainda assim, ele era submisso aos seus pais em todas as coisas, a Bíblia diz. Mas quando ele tinha que se desgarrar, querido, e o ministério dele começou, aquilo que Deus tinha sobre a vida dele começou, Deus conduz ele sozinho para o deserto, porque ele tinha que viver as experiências sozinho, era ele e Deus, e ponto final. E na verdade os anjos só vão servir Jesus depois dos 40 dias, durante aquele deserto talvez ele estivesse sozinho, talvez não, Deus talvez não estivesse falando com ele durante aqueles 40 dias, ele estivesse só caminhando porque ele sabia. Porque assim como nós lemos que o Espírito conduziu ao deserto, ele só foi para o deserto porque ele entendia, olha, eu preciso ir para o deserto porque o Espírito está me conduzindo para lá, porque eu sou como o vento, e o vento sopra para onde quer, então eu vou para lá. E ele ficou andando 40 dias no deserto, mas com um propósito. E ele saiu de lá, a Bíblia fala, e saiu Jesus de lá, no Espírito e no poder. Porque agora ele tinha autoridade. Então ele não era apenas uma mensagem profética sobre a vida dele, mas ele encarnou a profecia. Então ele andava diante daquilo de forma vívida, ele trazia a mensagem sobre o seu corpo. Então ele podia ir numa sinagoga e quando ele falava a mesma palavra, que todos os domingos ou todos os sábados, eram lidas, mas não se manifestava demônio. Mas quando Jesus abre a Bíblia em Isaías, manifesta um demônio no meio da congregação. Mas era a mesma palavra, sim. Mas essa mesma palavra agora está sendo vivida por alguém que entendeu o seu tempo, que obedeceu a sua palavra, que escolheu andar por esse caminho. Então, a autoridade é percebida naquele ambiente e demônios começam a se manifestar. Mas o que mais me intriga, talvez, e o que mais me deixa perplexo, querido, é que todas essas coisas estão disponíveis para nós. Todas essas coisas estão disponíveis para nós. O Espírito é o mesmo. Os propósitos são diferentes, os caminhos são diversos, cada um tem o seu. Deus tem os seus planos e destino para cada vida, mas em todos esses caminhos, os princípios de Deus estão ali para serem aprendidos por todos. Não é porque alguém é pastor, ou porque alguém é ungido apóstolo, ou seja, qualquer outro título que você possa ter, querido, ou qualquer ministério que você possa ter, você é um filho. A Bíblia em nenhum momento diz que ela aguarda a manifestação dos pastores, ela diz que ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. São os filhos que precisam ser manifestos. Então quando nós nos manifestarmos, e não simplesmente quando nós dizermos para os outros que nós somos filhos, que não é o que Deus quer, não é o que vai redimir a criação do seu cativeiro. O que vai redimir a criação do seu cativeiro são a manifestação dos filhos, e não simplesmente eu sair portão afora dizendo que eu sou filho de Deus porque eu desci as águas, mas porque eu me manifesto como filho, e porque eu vivo essas coisas, querido, na experiência. Então nós precisamos nos permitir, querido, serem moldados por Deus. Se lance em cima daquilo que Ele te falou, porque não vai ter palavra nova, querido, não vão ter caminhos novos. É como o pastor sempre brinca e fala, o prato de feijão está te esperando lá no canto. Se um dia você não quis comê-lo, pode ficar em paz. Quando você decidir voltar para Deus, esse mesmo prato vai ser oferecido para você, porque Deus não tem caminho B. Ele pode trilhar situações e circunstâncias, mas elas vão te levar para o mesmo lugar. Elas precisam te levar para o mesmo lugar, porque Deus precisa que você entenda, porque Deus precisa que você conheça o amor dEle. Como que Paulo, que ele descreve sobre amor, e na boca de alguns aquilo soa como poesia, mas porque ele viveu esse amor, não tem outra forma daquele homem andar desse jeito. Ele consegue escrever 1 Coríntios 3 porque ele viveu amor. Porque no começo do seu ministério, quando Barnabé não quis ir com ele, ele fala, Barnabé, você não é digno mais de andar comigo, então volta. Mas no fim do seu ministério ele fala, me traz Barnabé. Então ele pode escrever que o amor tudo suporta, porque ele aprendeu que o amor tudo suporta. Não porque ele falava isso da boca para fora, porque ele aprendeu que o amor tudo sofre, que o amor tudo crê, que o amor tudo suporta. Ele viveu, ele teve experiência. Então ele fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A questão é, eu sei. Nós conhecemos Ele intimamente.
nós nos relacionamos de forma íntima com Ele, com a Sua palavra, de forma intencional, para que isso não seja só uma palavra, querido. Senão, sabe o que vai acontecer com todos nós? A gente vai ficar como aquele povo no deserto. Daqui a pouco até os milagres do Pai, querido, eles vão começar a ser cansativos. Deus faz cada coisa, eu e a Carol podemos testemunhar isso. Quando às vezes a gente está passando alguma necessidade e eu comento com ela, amor, nós precisamos disso, às vezes no dia seguinte ou depois de pouco tempo, para alguém que eu nem falei, de repente chega uma mensagem no meu celular falando que eu tenho uma oferta, ou que Deus vai fazer isso ou aquilo. Mas tem um tempo. Porque se eu não viver as palavras, eu vou passar a minha vida enfiado dentro daquele quarto, falando que Deus me deu uma oferta. E não que não seja Ele me dando uma oferta, mas porque tem coisas novas. Você fala, filho, tem coisas novas. Sou eu quem faço. É propósito você estar aqui, mas tem coisas novas. Mas se eu não viver a palavra, eu nunca vou viver essas coisas novas. E vou passar a minha vida murmurando e eu nunca vou conseguir manifestar a Deus. E você é só mais um que morreu com uma palavra. Mas vocês vão olhar e falar, pô, mas Deus cuidava dele legal. Tá, tinha mais coisa. Tinha bem mais coisa. Então se lance nisso, querido. Deus tem a sua mente para renovar. Deus quer te dar novas vestes. Quando a Bíblia fala em Salmos 45, que nós lemos aqui, todas as tuas vestes recendem a mirra. Mirra fala de cura. Então Deus quer trocar as vestes de deserto e quer te dar vestes que curam. Você vai ser justificado através disso, as pessoas vão olhar para você e você vai poder tocar pessoas e liberar cura sobre a vida delas. Mas existe um caminho para ser trilhado, existe uma obediência que vai nos custar coisas, querido. Mas nós precisamos parar de nos amar mais do que de fato nós amamos a Deus. Semana passada ou semana retrasada, o pastor mandou uma mensagem curta no grupo. Ele falou assim, se você ama a Deus, se você ama a si, mais do que a Deus, você nunca vai conseguir ter o caráter completo de Cristo. Isso é pura verdade. Porque todas as vezes que Deus, Ele te fala algo, Ele sabe que o que Ele está confrontando dentro de você, é você amá-lo a mais em relação a você. E se nós não nos lançarmos sobre o que Ele estiver falando, a gente vai escolher nos amar mais, porque é melhor o nosso conforto, é melhor o nosso comodismo, é melhor todas essas coisas. Mas a gente não sabia que em cima daquela palavra que Ele lançou, por mais difícil que seja, Ele fala, vem. Porque por mais difícil que seja, na hora que você vir, você vai conhecer a mim de uma forma que você não conhece ainda. É isso que eu quero te mostrar, meu filho. Eu não estou falando para você fazer isso para te machucar, para te ferir ou para te fazer qualquer coisa parecida com isso. Ainda que isso te fira, mas eu te saro. Como diz a palavra, Ele fez a ferida, mas Ele a ligará. Mas nós precisamos permitir e falar, então corta, então faz, Deus. Então a gente precisa se submeter, querido. Porque se nós nunca vamos conseguir conhecer ao Senhor. A gente só vai ser alguém que conhece a Bíblia, mas que não conhece ao Senhor. E eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o meu Pai. Eu quero que a minha família ou qualquer outra pessoa, querido, a quem Deus me enviar, eles possam olhar e falar, ele conhece a Deus. Mas não porque ele fala a respeito de Deus, mas porque simplesmente quando Ele fala coisas ou quando Ele está na nossa presença tem algo de diferente. Isso é disponível, querido. E eu não estou falando isso por soberba ou qualquer coisa assim, mas é porque é algo que Deus quer para nós, é o sonho dEle para as nossas vidas. Que nós não sejamos apenas uma profecia, querido, que nós não sejamos apenas mais uma palavra. Amém, gente? Se coloquem em pé. Que a gente se permita ser renovado por Cristo, queridos. Que a gente venha ter temor dEle, de verdade.
Não é medo, querido, é reverência. É reverência. Que nós sejamos como Enoque, querido. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e já não era mais. Que essa seja a verdade sobre as nossas vidas. Que a gente ande com Deus e que a gente já não seja mais. Os processos continuam sendo os mesmos. Quando a gente anda com Deus, a gente já não é mais. E talvez isso vai ser violento, porque a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado por assalto. Ele é tomado à força e os violentos o tomam por assalto. Porque você se rasga mesmo para obedecer ao Senhor, querido, mas só existe esse caminho, só existe essa forma. Então eu quero conhecer o meu Pai por completo. Mas para eu conhecê-lo por completo, eu preciso me entregar por completo. Por isso que nós não vamos ter palavras novas, por isso que não vão ter novos caminhos apontados, por isso que não vão ter novas profecias, porque nós precisamos viver que já estão sobre as nossas vidas, para que o Senhor nos lance em lugares maiores, para que nós descubramos os outros caminhos que Ele tem para as nossas vidas, esses tais caminhos insondáveis que na nossa palavra hoje, ou que na nossa boca só são palavras jogadas. Mas nós precisamos vivê-la, querido. Nós precisamos ter experiência, nós precisamos saber de fato. Espírito Santo, que o Senhor toque os nossos corações, Pai. Eu tentei da melhor forma possível, Senhor, colocar para fora aquilo que o Senhor colocou dentro, Senhor. Mas Espírito, toque aonde eu não posso tocar, Pai. Que o Senhor toque onde as minhas palavras não podem tocar, Pai. Que o Teu Espírito faça obra nas nossas vidas, Deus. Como diz a Sua palavra, Senhor, se nós nos achegarmos a Ti, Pai, o Senhor se achegará a nós. Que a gente Te conheça, Senhor. Como João diz, Pai, não amemos apenas de palavras, Pai, mas de fato e em verdade. Que a gente Te ame, Senhor, de fato e em verdade. Que a gente questione o nosso amor por Ti, Senhor. E tenha coragem de falar para o Senhor que nós talvez não Te amamos como nós dizemos que Te amamos, Pai, porque só assim podemos ser curados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor traga alinhamento, que o Senhor traga direção para as nossas vidas, que o Senhor nos ajude a termos ousadia, Senhor. Que o Senhor tire toda a covardia, Pai. A Bíblia chama a covardia de espírito, Senhor. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala que sobre ele não tem espírito de covardia, ou seja, tem influência de demônio, sim, Senhor, covardia. E que o Senhor afaste de nós, Pai, toda influência, todo espírito de covardia, Senhor. E que nós sejamos tomados por intrepidez, que nós sejamos tomados, Senhor, por ousadia, sabendo quem está com nós, Pai, para podermos dizer que o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Mas precisamos viver essas realidades, Pai, para podermos proclamá-la com autoridade, Senhor. Que o Senhor venha sobre nós, Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, Pai. A Tua palavra diz que quando nós não sabemos orar, o Teu Espírito ora por nós, Pai. Que o Senhor nos ajude, Espírito Santo. Que o Senhor interceda por nós, Pai, onde nós nem sabemos aonde estamos presos, Pai. Mas que o Senhor quebre grilhões e cadeias, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que a face de leão venha sobre os homens, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a face de cordeiro, Senhor, seja deixada e que a de leão seja vestida, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha com arrependimento, Senhor. Que a Tua bondade nos conduza a esse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. As chaves estão nas nossas mãos, Espírito Santo. Quando concordamos na terra, é concordado no céu, Senhor. Que isso sirva como selo nesse dia, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor venha com graça, Pai. Que o Senhor venha com graça, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Mas que nós venhamos nos lançar, Senhor. Não há mais desculpas, Espírito Santo. Não há mais lugares aonde se esconder, Senhor. Em nome de Jesus, que nós sejamos como Davi, Senhor, andando. E ainda que nós escrevamos como ele, Senhor, para onde eu irei. Mas que a gente não venha mais encontrar lugares de esconderijos, Pai.
Que nós venhamos assumir e entender, Senhor, que é o Senhor quem nos olha e que não é homem quem nos olha. Que não importa, Pai, se homem está nos olhando, se o Senhor está nos olhando, Senhor, isso é tudo para nós. Que venha um batismo de temor, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, um batismo de temor, Pai. Onde, Pai, sobre nós haja de fato uma reverência, um medo de desobedecer a Sua palavra, Senhor. Aonde ao simples cheiro, Senhor, de um caminho que não é o Teu, a gente se desvie dele, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que a gente deixe a casa dos nossos pais, Deus, para que o Senhor venha contemplar a nossa formosura, Pai, como lemos aqui. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor nos unja com óleo de alegria, que o Senhor nos dê novas vestes, Pai. Mas ela está nos esperando, Pai, são os sacerdotes que precisam atravessar, Senhor. Em nome de Jesus, sacerdotes estão diante do Senhor o dia todo, querido. Hoje acabou o dia, mas e amanhã? E quando você for embora daqui, você continua sendo sacerdote. Você continua carregando aquilo que Ele diz que você é. Então não fale uma mensagem, seja a mensagem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito. Que o Senhor venha sobre nós, Senhor. Que o Senhor venha sobre nós com esse batismo, Senhor. Dispostos a te obedecer, Senhor, dispostos a se render à Sua voz, Pai. Que a Sua voz basta, que não precisa homens apontar o dedo para nós dizendo que estamos errados, mas que ao simples som da Sua voz, a gente mude o curso de pecado, Senhor, e se volte para Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que os céus se rasguem, Senhor, e que a gente venha nos colocar em posições de arrependimento, Senhor, de fato e em verdade, Pai. Em nome de Jesus, para que venhamos Te conhecer, Pai, e conhecer mais, Senhor. Mas porque experimentamos quem o Senhor é. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós oramos a Ti, Pai. Nós oramos ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana debaixo da Sua graça, Deus, da condução do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue falando aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor continue de forma individual apontando coisas, Pai, e trazendo convicções e clareza, Senhor, para todos nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, a luz na dracma perdida, ela vem para mostrar sujeira, não para ela ver aonde está a dracma. Ela vem para mostrar onde está a sujeira. Só depois que nós vimos aonde está a sujeira que a gente acha a dracma. A luz é para isso. Por isso que depois que ela acende a luz, a primeira coisa que ela pega é uma vassoura. Porque a luz vem sobre as nossas vidas para mostrar sujeira e não para mostrar o que está perdido de valor. E só depois que a sujeira é limpa, aquilo que está perdido dentro da casa é realçado de volta. E que nós venhamos nos posicionar e colocar nesse lugar, querido. Que nós sejamos palavra viva, porque essa é a palavra sobre nós. Isso é a vontade de Deus sobre nós. Profecias que se cumpriram. Que nós possamos olhar para o dia seguinte e dizer como Jesus, e se cumpriu sobre a vida dele aquilo que estava escrito. E se cumpriu sobre a vida dele aquilo que estava escrito. Que nós tenhamos coragem. Em nome de Jesus. Nós já sabemos o que temos de fazer, querido. E as portas já estão abertas. É uma escolha de dizer sim ou não. Mas que só venha quem está disposto a sacrificar e que não pare mais. E que não venha mais arrumar desculpas para Deus porque que Ele está te pedindo essa renúncia. Mas que quando você renuncie, você saiba que do lado de lá Ele quer te levar a um nível de conhecimento a respeito dEle que você ainda não sabe, que é apenas teórico na sua boca, mas que Ele quer que você viva isso na sua carne. E isso torne uma mensagem para você. Isso torne uma mensagem em você. Então assuma esses lugares de forma individual, sacerdote. Que você queime todos os dias lenha diante dele, porque essa é a tua missão, esse é o teu mandamento. Não se apagará diante do Senhor o meu fogo. Quanto nós estamos vivendo isso, querido? Quanto de nós estamos vivendo isso? Que de fato não se apaga diante de nós a luz do Senhor. Que nós venhamos viver isso, querido, em nome de Jesus. Abrace isso, coma isso. Seja como um leão. Em nome de Jesus, querido, assuma o seu lugar. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, querido. Amém.